Bom, no primeiro bloco nós falamos sobre as questões mais universais, né? Mas a campanha da fraternidade propõe que nós pensemos na vida no planeta. Fraternidade é a vida no planeta. Como é que está a vida no planeta? Como é que está a vida na nossa metrópole, na nossa região metropolitana, no nosso Brasil? Mas vamos pensar quais são os principais problemas ambientais que afligem a nossa vida aqui na nossa região. Alex, você pode começar. Realmente, a questão ambiental, a questão traz para nós grandes problemas na nossa região. A metrópole, nós podemos observar, principalmente na cidade de Campinas, mas nas demais cidades que compõem hoje essa região metropolitana, já problemas que nós podemos apreciar nos noticiários. Enchentes na cidade de Campinas, na cidade de Sumaré, os rios que sofrem, né, com a falta de cuidado, a falta de planejamento em muitos lugares que afetam, né, de uma maneira bem particular a vida do ser humano. Isso tudo está ligado à questão ambiental. Isso está ligado à questão do aquecimento, à questão da falta de zelo com aquilo que Deus nos deixou, como foi bem colocado pelo nosso teólogo, e faz com que a vida realmente seja mais difícil para aquele que tem menores condições e menores possibilidades. É necessário a gente olhar com carinho para essa questão de começar já a trabalhar de uma maneira positiva, visando a recuperação dessa qualidade de vida. Enquanto nós podemos sentir uma melhora dessa qualidade de vida na questão ambiental, na questão do conforto térmico, na questão de você poder circular de uma maneira melhor por todos aqueles lugares que nós estamos passando, nós conseguiríamos atingir de uma maneira mais positiva a população e, com isso, trazer essa questão como uma tônica mais forte. Mas estávamos conversando no intervalo e algo que não podemos deixar de passar, que afeta demais, e peço a colaboração de todos para discutir isso, é que meio ambiente ele está ligado à mudança de paradigma e está de uma forma muito íntima ligada ao consumismo. A como nós nos comportamos frente àquilo que está disponível, querendo cada vez ter mais, cada vez ser mais. E se a gente não parar, a gente não olhar com uma visão ali de zelo para com a criação, é impossível o planeta nos sustentar como nós queremos. É verdade, Alex. Aproveitando essa questão, eu costumo dizer que a questão do consumismo ele é o mal do século XXI. Tem algumas equações que não se fecham. Já tem alguns estudos que dizem assim, que 5% da população mundial, a população hoje estimada em 6 bilhões e meio, 5% dessa população, que seria, vamos dar um exemplo, o povo americano. Eles consomem 30% dos recursos naturais disponíveis, ou seja... São os mais desenvolvidos, sim, os mais ricos. Sim, tem mais poder de compra, né? Sim. Então ele consome mais água, mais energia, mais minerais, enfim, toda aquela cadeia que são os recursos naturais. E aí tem o resto da equação, que é os 95%, que seríamos nós, inclusive, né? Que é igual a X. Se a gente fizer essa continha, a gente vai chegar a 570%. Traduzindo isso em outras palavras, quer dizer o seguinte, que se nós, brasileiros e o restante do planeta, tivesse condição de compra do povo americano, por exemplo, nós precisaríamos 5 planetas em termos de recursos naturais para dar conta dessa demanda. Então, a gente vê que isso é insustentável. Esse modelo que está aí, né? O capitalismo com a nossa maneira de agir com as compras, com as coisas que nós... Não com o cuidado que o Alex colocava, né? Fazer aquele consumo consciente, de ter essa percepção de que quando eu estou consumindo algo, toda a cadeia produtiva e todo o resíduo que ele está sendo gerado para a produção disso, né? A gente não vai fechar essa conta.
Eu vou dar um exemplo bem clássico, Alex, foi até legal, a gente comentou aqui no intervalo, que é a questão de uma camisa social. Meu pai, quando ia comprar camisa social lá na década de 70, ia na Feira Livre, comprava num cabidezinho, alguém embrulhava ele para ele num papel, colocava uma sacola retornável, né, que eram aquelas sacolas que iam até a feira e voltavam. Então a embalagem era mínima. Hoje, como é que é uma camisa social? Ela vem com um colarinho de plástico, alguma coisa de plástico para sustentar, um monte de alfinetinho, com um papelão dentro, embalada com um papel de seda, dentro de um saquinho plástico, dentro de uma caixa que alguém vai dar de presente, passa um papel de presente, põe uma fitinha, Põe uma sacola. um cartão e dentro de uma sacola sacola plástica. Nós temos mais de 10 itens agregados a uma camisa. E para onde A que vai cadeia tudo isso? produtiva, isso. É, quanta Exatamente. coisa. A questão da cadeia produtiva é algo fundamental. Nós precisamos entender que aquilo que nós consumimos, que aquele produto final, ele começa muito tempo atrás. E N recursos são usados nisso. Você gasta muita água, muita energia para fazer isso tudo. E a gente tendo uma percepção maior dessa cadeia produtiva, de tudo isso que envolve aquele produto final do consumo, nós começamos a poder pensar e começamos a ver o impacto que isso tem sobre o planeta. Inclusive, algumas coisas que a gente acha que pode ser mais ou menos impactante, pode depender. Nós teremos que fazer, na verdade, uma conta, um cálculo, para ver qual é o ponto limite, né, entre um bem que a gente acha que às vezes é mais degradante ao meio ambiente ou não. Essa questão realmente deve ser olhada com muita clareza e cada vez mais colocada. Eu queria, nesse sentido, eu queria chamar a atenção também de todos para uma questão que me parece ser um preconceito, às vezes até, que a gente ouve muito nessas conversas sobre a campanha da fraternidade. Poxa, mas a igreja vai chamar a atenção para um tema do meio ambiente, mas a gente ainda tem tanta gente passando fome, tanta pobreza, tanta miséria. Esse é um tema tão longe, controvertido, e já tem tanta ONG se preocupando com isso. Eu queria recuperar essa discussão, mas alertando para esse perigo. Houve um preconceito durante muito tempo, até entre nós teólogos, né, alguns filósofos, que o problema ambiental era problema de classe média ou de europeu e tal. Está aí o IPCC mostrando dados que não é bem assim, não são bem assim todas essas questões estão afligindo o planeta inteiro e qualquer classe social. Mas, do ponto de vista aqui nosso, para o que a igreja propõe, a defesa do meio ambiente, a defesa da vida no planeta não é a defesa apenas de algo que não é humano. Ou a defesa do que não é humano é a defesa do que é humano. E acredito que a gente precisa perceber que essa campanha da fraternidade não está separada ou desconectada com as outras campanhas. A da água, a da Amazônia, a do Preserve o que é de Todos, lá de 79, a campanha da fome, enfim, da moradia, a campanha da saúde, enfim, a defesa do pobre. Aqui, queria lembrar só de uma coisa, volto ao texto bíblico, me desculpem, mas Êxodo 23, que também é um texto dos mais antigos da Sagrada Escritura, remete ao tribalismo, século 9, 10, 11, antes de Cristo, anterior ao de Oséias. Ele propõe na legislação israelita, né, na Constituição israelita, um tripé. A defesa e a garantia do descanso da terra, é gestor ambiental. Em sintonia com a garantia que o pobre tenha que comer, a terra possa ser cuidada, ser realimentada, e o animal também tenha o seu direito de recolher alimento da terra. Então você tem um tripé, Êxodo 23, 10 a 11. O sábado, o 7º ano, descansar a terra, para que os pobres tenham que comer também, e os animais também tenham que comer. Terra, pobre, animal. O tripé ecológico fundamental, quer dizer, defender a ecologia não é esquecer do pobre, não é esquecer de gente. Ao contrário,
é colocar essa gente no centro do cuidado com toda a vida. É parte integrante da criação, não é? Parte É o integrante. que nós chamamos O de ser questão humano. socioambiental. É, Na verdade, pronto. você trouxe bem. Não dá para Walter. pensar, falar, vamos nos preocupar com a natureza, com a criação, com a ecologia, deixando o ser humano de lado. Porque o que você dizia, Edmilson, que precisaríamos de 5 planetas, bom, então os pobres, os subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento não podem se desenvolver muito mais, porque senão vamos ter que achar outros planetas, né? É o E dilema. essa questão realmente, inclusive, os próprios países em desenvolvimento alegam isso, para continuar a pressão, né? Pedindo que os países já desenvolvidos tirem o pé do acelerador para que eles possam Olha pisar isso. mais um Continuar com o pouco. padrão deles. Né? Mas não fecha essa É, conta. não fecha. E aí Agora, a questão local, né, João, que você estava trazendo. exato. Né? Eu quero pontuar bem nisso. Gostaria de perguntar para vocês, você também, Walter, para vocês três, qual é o nosso maior problema ambiental hoje, na nossa região? No Brasil ou na região? Será que na região tem o maior do que... É o mesmo do Brasil? Qual é o maior problema ambiental que nós temos hoje? Eu diria assim, João. Depois vamos, né, fazer uma sequência aí. Qual é o maior, depois o outro. Hoje nós temos no Brasil um problema que está questão socioambiental, como o Walter trouxe muito bem e sabiamente, né? É a questão da água. Porque embora o Brasil seja tido como um dos campeões de água doce, né, com 13 e poucos % da água doce do planeta, boa parte disso, 70% disso, está na Amazônia. Não é? E a região sudeste, que é a qual nós estamos inseridos, tem pouco mais de 6% desses 13%. Agora, a qualidade dessa água, desses corpos d'água que nos estão abastecendo, principalmente a região metropolitana de Campinas, boa parte vem do rio Atibaia, né? 90% da população de Campinas é abastecida pelo rio Atibaia, os outros 10% pelo rio Capivari. A qualidade desses corpos d'água estão muito agredido, né? E ainda temos aqui na região de Campinas algumas comunidades que não têm um saneamento básico adequado. E isso afeta diretamente a questão da saúde, né? Porque se você não tem, existe uma pesquisa que diz assim, que para cada R$4 investido em saneamento, o governo economiza, para cada R$1, desculpa, investido em saneamento, o governo economizaria R$4 em saúde pública. Então, quer dizer que é um bom investimento. É uma prevenção, né? Não sei se vocês concordam. A questão da água ainda é um grande... Você também acha que é o maior problema ambiental, Alex? Realmente acho que A a água... Entre outros, né? Tem o esgoto, a questão do lixo, né? Que nós podemos falar. Sim. Mas a água você acha também que é o Eu acho maior sim, problema? que é um dos maiores. Eu colocaria Um dos. vários no problemas, mesmo inclusive patamar. a questão do lixo, acho muito, que vai acabar também impactando a própria certeza. água. Então, os problemas ambientais, o meio ambiente, ele é muito ligado, é muito interessado. É difícil a gente, assim, apontar o maior problema, são os maiores, porque, no fundo, eles acabam se permeando em um ponto ou outro. Realmente, a água é algo muito complicado, porque nós temos que mudar a cultura da água. Já passamos, né, por campanhas sobre a água, mas ainda nós não entendemos bem essa questão da água. Um apêndice bem rápido, mas foi feita uma pesquisa muito interessante sobre o consumo de energia ligada à água e com relação ao aquecimento da água para a hora de tomar o banho. E muitas pessoas que têm um sistema de aquecimento solar acabaram gastando e impactando mais do que quando tinha o chuveiro elétrico. Pelo fato de, na hora do banho, você tirar da cabeça a questão do gasto com a energia. E você esquecia da água, que você está gastando a água e que a água é tarifada e que ela vai ter que ser tratada depois. E com isso, você esquecendo da questão de custo apenas da energia, você ficava mais tempo no seu banho, fazendo com que, mesmo com o sistema de aquecimento solar, você impactaria e traria mais prejuízo, tanto ao seu próprio bolso quanto ao meio em si.